Pessoal, boa tarde a todos. Vamos dar início aqui ao nosso webinar, falando a respeito dos aspectos tributários, né, nessa época difícil que todos estamos passando. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Richter, sou sócio da área tributária do Veirano. Eu fico aqui em São Paulo. Eu atuo principalmente com contencioso, faço também consultivo, M&A. Nós vamos falar hoje, eu vou apresentar o Bruno daqui a pouco, nós vamos falar hoje sobre as questões tributárias. A gente abordou a nossa apresentação basicamente levando em consideração três tópicos principais. O primeiro deles, o que o governo já fez pelos contribuintes. Então, nós vamos focar assim nos principais pontos que estão à disposição das empresas. Muitos deles vocês naturalmente têm conhecimento, alguns talvez não. A segunda parte vai abordar um pouco o que as empresas podem fazer, mesmo que não exista nenhum mecanismo, o que as empresas mesmo assim podem fazer, algumas dicas, né? E, por fim, nós vamos falar a respeito de questões judiciais, tá? De que maneira os contribuintes podem procurar o judiciário, que tipo de ação, né? O que alegar, os cuidados, etc. Ao meu lado, virtualmente, está o Bruno Barbosa, ele é nosso associado. Eu vou passar logo a palavra para ele, que o início da apresentação tem muito mais parte que ele vai fazer. A ideia é um bate-papo bastante informal, com intervenções dele no que eu falo, minha no que ele diz. Vocês fiquem à vontade para fazer as perguntas. A parte final da nossa apresentação, que tem duração de 1 hora, a parte final vai ser destinada a algumas perguntas de vocês, então fiquem à vontade, escrevam aí no perguntas e respostas que a gente, na medida do possível, vai responder a todos. Então, sejam muito bem-vindos. E Bruno, por favor, se apresente e comece a apresentação. Valeu. Perfeito, obrigado Felipe, obrigado pela apresentação. Também queria aproveitar para agradecer a presença de todos nesse webinar. A gente sabe que é um momento conturbado para todo mundo, então a gente de verdade agradece a presença de todos vocês. E como o Felipe ressaltou, a ideia realmente se a gente estivesse fazendo presencialmente, seria de fato mais um bate-papo, mas mesmo virtualmente, abordar as principais medidas adotadas pelo governo, algumas oportunidades e alguns temas que em alguns momentos são deixados um pouco de lado, né, na rotina normal de toda empresa, porque surgem outras prioridades, isso é natural, mas que nesses momentos de dificuldade e principalmente de fluxo de caixa e complicações, eles acabam sendo revistos, né? Então, esse vai ser o foco da apresentação. A gente vai começar, e eu já vou aproveitar para passar o slide, falando de algumas medidas que foram implementadas pelo governo federal, principalmente recentemente, né? Aqui a ideia não é ser exaustivo, então não é passar detalhadamente por todas as medidas, mas indicar pelo menos aquelas principais que muitos de vocês já sabem, mas não custa a gente repassar uma a uma, porque elas são importantes e elas devem ser sim usadas por todas as empresas para administrar melhor seu negócio, né? Então, acho que o racional, acho que antes de pontuar uma a uma, acho que o grande racional dessas alterações que serão até o momento são medidas um pouco tímidas ainda, mas que a ideia delas é dar, de alguma forma, um alívio de fluxo de caixa para as empresas, né? Então, entre essas medidas, a gente tem basicamente medidas de suspensão ou diferimento no recolhimento de alguns tributos, e aí esse recolhimento sendo feito em algum momento no futuro, mais precisamente a maior parte deles no segundo semestre, sem incidência de multa, sem incidência de encargos. Então, essas medidas, elas quase que são equiparadas, é como se o governo, no fim do dia, estivesse concedendo um empréstimo
a custo zero para para as empresas que optarem por usar essas medidas de suspensão, tá? A gente vai passar uma a uma e lá na frente, se tiver alguma dúvida, a gente volta a elas, mas aqui é só para realmente pontuar essas implementações. Então, acho que a primeira e uma das primeiras, na verdade, medidas foi o diferimento no recolhimento do FGTS, e aí o FGTS dos meses de março, abril e maio, que normalmente seriam pagos nos meses subsequentes, né? Então, no mês de abril, maio e junho, esse recolhimento ele foi diferido, com a primeira parcela vencer a partir de julho desse ano, e as empresas aderentes, obviamente, podendo parcelar esse recolhimento em até 6 parcelas mensais. Tá? Essa foi a primeira medida, lá com a medida provisória 927. A gente já está passando da medida provisória 950, então a cada dia surgem pelo menos umas 2 ou 3 medidas provisórias. Tá? Outra que também é relevante, também está vinculado aí às contribuições previdenciárias, né? Está englobado nesse contexto, é a redução das contribuições ao também conhecido Sistema S, né? Então, dependendo da área de atuação, algumas empresas têm contribuições para algumas dessas entidades, outras para outras, mas todas acabam contribuindo. Aqui o alívio, na verdade, na cobrança, ela é uma redução de 50% do valor da contribuição do Sistema S devido até 30 de junho. Então, se vocês notarem, ele está, na verdade, o governo está oferecendo um alívio, né? Ele está possibilitando um alívio com relação ao pagamento do Sistema S no primeiro semestre, né? Então, é uma redução aqui, não é diferimento, mas ela reduz o valor. Então, tem empresa que tem aí um Sistema S, uma alíquota combinada em torno de 6%, a gente estaria falando de uma redução para em torno de 3%. Né? Não é, de novo, medidas tímidas por enquanto, mas que já representam um alívio, né, na saída de caixa no recolhimento de tributo. Uma relativamente recente é a questão do recolhimento do PIS e da COFINS e do INSS patronal. Então, as contribuições ao PIS e à COFINS, elas foram diferidas, né? A contribuição que inicialmente ela seria devida para os meses de março, abril, a serem pagos aí em abril e maio, elas foram postergadas para agosto e outubro, tá? Isso via portaria. Então, de novo, mais uma tentativa de alívio do governo com relação ao fluxo de caixa. Aí a gente vai para uma medida um pouco diferente, na questão do IOF. A gente teve também, muito recentemente, uma alteração no decreto que regulamenta o IOF, e aí, sobretudo, essa alteração ela se opera para operações de crédito, tá? A gente tem IOF incidindo sobre operação de câmbio, enfim, sobre títulos e valores imobiliários. Aqui a gente está tratando, e a medida é única e exclusivamente focada em operações de crédito. Então, eu tive uma redução da alíquota padrão do IOF para zero em operações de crédito que forem contratadas, concluídas entre 3 de abril e 3 de julho. Tá? A ideia aqui, na verdade, é reduzir um pouco o custo dessas operações de crédito, seja contra obtenção de empréstimo via instituição financeira, ou mesmo obtenção de fundings intragrupo aqui no Brasil. Tá? Então, qualquer operação aqui que teria uma incidência de IOF, normalmente quando a gente fala no empréstimo entre pessoas jurídicas, a gente está falando em IOF de aproximadamente 1,88%, arredondando. Então, ele cairia aqui para zero. Dependendo do valor, a gente está falando de operações relevantes, é algo considerável. Tá? O objetivo foi reduzir o custo desses empréstimos por um período de complicação financeira. Tá? Aí a gente segue, acho que talvez para o público desse webinar não seja o foco principal, mas a gente teve também o diferimento dos tributos que são recolhidos no Simples Nacional. Né? Então, no Simples Nacional, para o contribuinte, ele paga uma guia só, mas eu tenho vários tributos compondo essa guia, e aí eu tenho tantos tributos estaduais e municipais e também federais. Havia sido concedido um diferimento lá atrás com relação aos tributos federais que compunham essa guia do pagamento do Simples Nacional, mas os estaduais e municipal ainda não. Isso foi alterado também recentemente, então hoje quem está no Simples tem de fato essa possibilidade de ter o diferimento dos meses de março, abril e maio. O que eu tenho é só um período diferente de recolhimento lá na frente. Né? Tributos federais
podem ser recolhidos em outubro, novembro e dezembro, tributos estaduais e municipais em julho, agosto e setembro, tá? Mas aqui eu acho que aqui não é o foco, de fato, desse webinar, mas se vocês tiverem de novo alguma dúvida, a gente volta lá na frente. Por fim, aqui é mais para pontuar, porque ele vai ser tema de um webinar específico, mas o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, que foi instituído pela MP 936, ele prevê que o auxílio que as pessoas jurídicas, né, as empresas, forem conceder para os seus empregados, e esses auxílios eles não vão estar sujeitos a nenhum tipo de encargo, ou seja, é um auxílio realmente vinculado ao programa. Ele não vai estar sujeito a imposto de renda na fonte, não vai estar sujeito a recolhimento de contribuições previdenciárias, constitui uma despesa dedutível para a empresa que optou por seguir com esse programa. Mas aqui também acho que vai ser o foco do webinar específico, mas a gente só queria pontuar que os pagamentos feitos nesse programa também têm suas implicações fiscais e realmente tem esse benefício de não ter tributação nenhuma, tá? Pelo beneficiário e ser dedutível pela fonte pagadora. Por fim, e aí, obviamente, o Felipe fica à vontade para pontuar também, a questão da redução a zero da alíquota do imposto de importação. Acho que aqui é algo que até é razoável, né? Acho que todo mundo imagina que todos os produtos que sejam de forma direta ou indireta vinculados ao combate à pandemia, eles vão ser desonerados. Então, o que houve aqui, por meio de resoluções, primeiro a 17,20, por último a 31,20, a redução a zero da alíquota do imposto de importação sobre uma série de produtos. A gente cita alguns óbvios, medicamentos, equipamento médico hospitalar, álcool em gel, mas aqui é uma lista relativamente grande, são 177 produtos até hoje, atualizado até hoje, dia 14 de abril. Isso tende a aumentar ainda, eu diria, nos próximos dias, mas é focado de fato nos produtos para atender a pandemia, tá? Direto ou indiretamente. Exatamente, é isso. E aí eu vou passar a bola para o Felipe, acho que é mais uma questão, tá, Felipe, de questões de processo. Por favor, fica à vontade. Não, tá, só voltando um pouquinho, de fato, a cada momento soltam algo novo, desonerando na importação algum produto, né? Mas, em geral, eles são todos para a área médica e do combate direto, né? Para quem está lá no front. Então, e além disso, houve também facilitação nos procedimentos de importação e tal, mas nada que seja relevante assim para o público em geral, né? Para quem importa outros tipos de mercadorias. O que mais foi feito pelo governo, né? Alguns atos de cobrança fiscal foram suspensos, tá? A razão, naturalmente, é a impossibilidade das empresas estarem plenamente disponíveis, né? E atendendo a fiscalizações e apresentando recursos, né? Apresentando defesas. Então, é razoável que tenha havido essa suspensão. A primeira delas, que veio pela portaria 7821, fala a respeito de algumas coisas mais específicas, tá? Então, o primeiro delas, a impugnação e prazo para recurso de decisão proferida no âmbito de procedimento administrativo de reconhecimento de responsabilidade. Isso aí é um caso específico, mas algumas empresas têm alguns diretores, às vezes envolvidos nisso, isso está suspenso. Também para quem foi excluído do Programa Especial de Regularização Tributária, né, as empresas que fizeram a adesão e aí foram excluídas também, o contencioso relacionado a isso está suspenso. O item 3 é uma coisa que pega mais geral, que é aquele prazo para oferta antecipada de garantia em execução fiscal. Esse é um caso em que muitas empresas se utilizam para antecipar a penhora e permitir, nos termos do artigo 206 do Código Tributário Nacional, a emissão de certidão positiva com efeito de negativo. Aquelas empresas que estavam naquela espécie de limbo, né, entre o término da discussão administrativa, aí o débito já aparecia no conta corrente, aí não tinha execução fiscal, não era permitido, a empresa não queria ajuizar uma anulatória, não tinha chance de liminar, aí a empresa ficava muitas ajuizavam as cautelares, né, de antecipação de penhora, e aí a portaria
33, ela permitiu a oferta antecipada de garantia. Isso não existe mais, isso existe naturalmente, mas não está atualmente em vigor esse prazo, principalmente porque as próprias CNDs tiveram prorrogação, né, dos 90 dias, eu vou falar isso mais para frente, mas o prazo para oferta antecipada de garantia foi suspenso. Também o pedido de revisão de dívida inscrita, né, são débitos que são inscritos em dívida ativa, muitas vezes há algum tipo de ilegalidade clara, evidente, algum cálculo equivocado, né, da decisão do CARF em relação ao débito que acaba sendo inscrito, então tem um procedimento prévio ao ajuizamento da execução fiscal. Esse procedimento também está suspenso, tá? Os famosos protestos de CDA que tiram o sono de muita empresa que precisa estar com tudo limpo, né? Também eles pararam de protestar durante esse período. O procedimento administrativo de reconhecimento de responsabilidade, a instauração de novos procedimentos também está suspenso, tá? O início de procedimento de exclusão de contribuintes de parcelamentos administrados pela PGFN, tá? Quando em caso de inadimplência de parcelas. Então, empresas que estejam nessa situação. A transação extraordinária foi também uma das primeiras medidas do governo. Ela se dá em um cenário relativamente pequeno de casos. As empresas precisam acessar o portal Regularize, né, pela internet, e aí selecionam quais são as CDAs passíveis de inclusão na transação. Essa transação, ela permite que você pague em 1 meses para a pessoa jurídica, tá? A pessoa física, acho que são 97, se não me engano, 97 meses. As empresas precisam fazer o pagamento de uma entrada correspondente a 1%, né, do valor dos débitos, e divididos em até 3 parcelas iguais sucessivas, essa entrada. Aí o diferimento do pagamento da primeira parcela, né, ele vai lá para o último dia útil de junho, e se for relativo a contribuições previdenciárias do empregado e do empregador, o parcelamento se dará em até 57 meses. É possível também fazer o pagamento, né, de débitos inscritos que já tenham sido objeto de parcelamento anterior, tá? Mas aí, nesse caso, a empresa precisa pagar o equivalente a 2% do valor consolidado, tá? Vamos lá. Essa aqui, para quem atua com contencioso, foi bastante relevante. Foram suspensos os prazos, principalmente no CARF, né? Então, os atos processuais no âmbito do CARF até abril, final de abril, e da Receita Federal até o dia 29 de maio de 2020. Então, recursos, né, em processos administrativos estão suspensos, tá? Os prazos estão suspensos. Também houve a suspensão de alguns atos de cobrança, tá? Como aqueles famosos, aquelas cartas que as empresas recebem, automáticas, né, de aviso de cobrança e intimação para pagamento de tributo. As empresas não vêm recebendo isso, e nós acreditamos que quando essa confusão toda acabar, vai haver uma enxurrada, eles vão mandar tudo de uma vez, tá? Porque a gente tem informação de que os funcionários estão trabalhando de alguma forma e isso está sendo represado. Então, a partir do momento em que as coisas voltarem ao normal, é possível que as empresas tenham aí uma dificuldade até na administração dessas coisas que devem chegar de maneira rápida, tá? Também procedimento de exclusão de contribuinte de parcelamento por inadimplência de parcelas, registro de inaptidão do CNPJ, aquelas empresas que não apresentaram declarações, né? E esse último é bem relevante, as empresas que apresentaram, né, PERDECOMPS, né, aqueles despachos decisórios, né, que analisam o mérito, o pedido de restituição, ressarcimento, né, e declaração de compensação, também são atividades que estão suspensas, tá?
Prosseguindo aqui, e muito importante, né, a prorrogação do prazo de validade das certidões, né, no âmbito federal. Naturalmente, a prorrogação dos prazos se aplica a certidões que estavam válidas quando da publicação da portaria, né? Então, houve aí a prorrogação de 90 dias no prazo de validade. Pega o prazo de validade da sua CND, adiciona os 90 dias e é automático isso. Não é preciso pedir uma nova certidão, não tem nenhum outro tipo de procedimento, é basicamente ler o prazo da certidão, ver o que está na portaria, que é essa data, adicionar os 90 dias e está valendo até lá. Tá? O Estado de São Paulo também instituiu a prorrogação de 90 dias das certidões que estão vencidas aí, estão vencidas ou a vencer no período de 1º de março até 30 de abril de 2020. Aqui é interessante, né? Eles incluíram até CNDs que estavam vencidas porque a partir de 1º de março, porque provavelmente eram empresas que estavam ainda no procedimento de renovação da CND, então é prudente que tenha havido essa prorrogação, inclusive para CNDs que estavam vencidas. E o Estado de São Paulo também suspendeu por 90 dias os novos protestos de CDA. Protesto de CDA é uma coisa que vem sendo mais e mais utilizado, né? As empresas, isso tem forçado as empresas a anteciparem garantias ou até mesmo pagarem determinados tributos. Enfim, são mecanismos que estão aí suspensos, tá? Prosseguindo, agora nós vamos entrar aí na segunda parte da nossa apresentação, que vai falar das medidas de otimização tributária. Aqui não são casos, né, como eu disse no início, que estejam pautados em, em portarias, normas editadas pelo governo federal para facilitar as empresas agora nesse momento de pandemia. Não, são coisas que a gente tem visto, temas que estão sendo tratados com alguns clientes, dúvidas que surgiram. Então, agora eu devolvo a palavra para o Bruno para ele começar aqui, depois eu prossigo. Obrigado, Felipe. Aqui, na verdade, eu acho que a gente divide, na verdade, o motivo da divisão dessa apresentação em 3 partes é justamente para indicar as diversas medidas que têm sido adotadas pelas empresas na condução, né, da carga tributária, enfim, das suas operações nesse tempo de pandemia, né? Acho que a primeira que a gente já passou são as medidas que foram de fato implementadas durante a pandemia e que as empresas devem adotar, porque são medidas pontuais, mas que acabam gerando algum tipo de auxílio ou de benefício, ainda que seja tímido e ainda que seja restrito à questão de fluxo de caixa, mas é um benefício importante. Aí, numa segunda frente, a gente tem o que a gente está chamando de medidas de otimização tributária, né? Mas o que a gente chama de medida de otimização tributária nada mais é do que uma revisão criteriosa dos procedimentos que vêm sendo adotados até hoje, tá? Então, não é, como o Felipe pontuou, não é nada baseado em alteração legislativa ou mesmo alteração jurisprudencial que tenha acontecido no momento próximo ou durante a pandemia, né? Aqui a gente tem, na verdade, alterações jurisprudenciais que foram acontecendo, ou mesmo alteração legislativa pontual que foi ocorrendo ao longo dos últimos anos e que as empresas, às vezes, no dia a dia, acabam não conseguindo ter ou estrutura, ou pessoal hábil, ou mesmo uma justificativa de custo-benefício para talvez focar na revisão de alguns procedimentos de forma mais criteriosa, né? Ou eventualmente opta até por ser um pouco mais conservador, esperar uma evolução jurisprudencial um pouco mais firme para lá na frente, né, Felipe, eventualmente adotar uma medida judicial e se resguardar. Só que agora a gente está num momento único, a gente está num momento diferente, em que as empresas, algumas vão ter uma necessidade mais imediata e outras menos, mas as empresas invariavelmente vão acabar passando por algum estresse de financeiro em algum momento, ou pelo menos vão sair de uma situação absolutamente confortável. E aí essa revisão de procedimentos se torna mais relevante. A gente separou aqui basicamente 4 ou 5
Mas isso aqui está longe de ser exaustivo, tá? É que aqui é com base, inclusive, em conversas que a gente tem com clientes e a gente vê o mercado trabalhando, a gente vê que essas medidas acabam gerando um efeito imediato relevante em muitas situações. Acho que a primeira e mais óbvia é a questão da revisão da folha de pagamento, né? Quando a gente fala de folha de pagamento, a gente está pensando basicamente em base de cálculo das contribuições previdenciárias, FGTS. A gente sabe que esse é um dos maiores custos da folha de salário, né? Então, de fato, tem havido muita alteração jurisprudencial com relação à caracterização ou não de determinadas verbas como sujeita à incidência das contribuições previdenciárias. A gente tem uma série de decisões que vêm sendo proferidas e que foram proferidas pelos tribunais superiores ao longo dos últimos anos, e a gente tem, obviamente, a Receita Federal sendo extremamente restritiva e extremamente conservadora com relação a essa análise, né? Então, até que a gente tenha uma decisão final transitada em julgado no STF com efeitos para todos e que tenha sido reconhecido pela PGFN na portaria, a Receita dificilmente vai aceitar de boa fé e por ato próprio a exclusão de alguma dessas verbas da base de cálculo, mas a verdade é que você tem verbas que hoje são praticamente existe praticamente uma unanimidade dos especialistas, né, e da gente, eu digo pelo escritório, com relação a algumas verbas, e aí vai um pouco da avaliação de critério de custo-benefício e, inclusive, de risco do cliente, mas é algo que deveria, sim, ser revisto com um pouco mais de critério, tá? Porque pode gerar uma economia relevante, tá? Aqui a gente está falando do benefício do governo, se aplica para 2 meses, mas a gente ainda vai ter aí muitos outros meses até o encerramento do ano calendário, e a gente não sabe o que vem pela frente. Então, medidas unilaterais são sim importantes. Outro ponto bastante relevante que teve uma alteração relativamente recente, mas longe de ser vinculada à pandemia, é a questão do conceito de insumo para fins de desconto de crédito de PiscoFins. Esse é um assunto que, na verdade, a gente pode passar aqui horas e horas discutindo a evolução do conceito de insumo, o conceito de insumo estabelecido pelo STJ e que, de fato, é o conceito atual, né, e que se aplica para todos. Mas, na realidade, o que acaba acontecendo é que essa análise do que é insumo vai depender um pouco de cada empresa e do setor em que as empresas atuam, obviamente, mas num contexto em que há necessidade de otimização de carga fiscal e muitas vezes as empresas ainda não tiveram a oportunidade de analisar de forma criteriosa e cuidadosa quais custos e despesas poderiam dar desconto de crédito e com isso reduzir a alíquota efetiva do PIS e da COFINS, a gente imagina e a gente vê as empresas revendo esse ponto, tá? Acho que é absolutamente relevante, pode gerar uma economia absurda de PiscoFins a recolher. E aqui, assim como a questão do salário de contribuição, você vai ter, enfim, você vai ter baskets, né? Você vai ter cestas em que você vai conseguir alocar custos e despesas em que, de fato, tende a ser incontroverso ou que existe, ou que é praticamente incontroverso, e custos e despesas cujo desconto de crédito é um pouco mais discutível. Então, essa análise criteriosa, ela de fato tem que ser feita, e ela tem que ser feita casuisticamente, mas ela é relevante. Acho que um último ponto, antes de entrar nos outros 2 itens, é que tem também uma série de custos e de despesas que estão sendo incorridos nesse contexto de pandemia mesmo, né? Então, você tem empresas que talvez estejam incorrendo numa despesa relevante de custo com, enfim, tecnologia, com informática, com outros prestadores de serviço, e isso sim também tem que ser analisado nesse contexto de insumo. Porque você imagina, por exemplo, uma empresa que está começando ou que tinha um e-commerce, mas era um e-commerce como uma atividade secundária em um primeiro momento, aí ela ainda tinha uma operação de fato física muito forte. Hoje ela basicamente depende do e-commerce. E ela certamente tem que fazer um investimento relevante, ela aumentou os custos dela com relação a isso.
quanto que eu não tenho de custo e despesa que eu teria que, de fato, analisar para ver se ele não se enquadra no conceito de insumo que poderia gerar, né, uma otimização fiscal. Então, acho que é essa análise, é mais uma provocação e uma pontuação daquilo que deveria ser reavaliado. Só lembrando, E eu acho que Bruno, esses dois últimos... que a Uhum. decisão do STJ que pautou toda, inclusive a própria IN, né, a 1919, que trouxe aí novo conceito de insumo, enfim, é em função da essencialidade, né? Então, assim, é Sim, extremamente subjetivo, né? Tem que ser avaliado à luz não só da atividade do contribuinte, mas também do contexto em que estamos vivendo, né? E nós temos conhecimento de empresas que vinham adotando uma, a questão do crédito de PIS/COFINS de maneira muito conservadora, né? exato. Respeitando orientações e decisões do passado, né? Talvez seja agora exatamente esse momento para rever esse tipo de coisa, né? Então, na linha do que o Bruno está falando aí, esses custos e despesas agora, nesse contexto da Covid, tem que ser visto como também lembrando o que motivou o STJ a definir, né, a primeira sessão a definir o que é ou não é crédito, e também a própria Receita Federal ter colocado na IN. Exatamente, exatamente. Esse é exatamente o ponto. E aí acho que é isso. Acho que talvez em algum momento atrás não tenha sido tão relevante. Ou a gente sabe que existem outras prioridades no dia a dia, mas hoje essa é uma análise que criteriosa é feita à luz desse conceito estabelecido pela STJ de essencialidade, que foi reafirmado com algumas, né, com uma colocação talvez um pouco mais restrita na forma de redigir na instrução normativa, e que vem sido confirmado pelo CARF, né, Felipe? Eu acho que, claro que ainda talvez não de uma forma tão adequada e de uma forma tão vinculada ao conceito estabelecido pelo STJ, mas certamente comparado ao que era no passado a interpretação com relação ao conceito de insumo, certamente houve uma melhora. Então, é de fato um ponto a ser observado. Depois tem uma questão específica do CARF que o Felipe vai pontuar, que é uma alteração que acabou saindo hoje, do voto de qualidade, mas isso fica para o Felipe pontuar e mais para o final da apresentação. Eu acho que esses últimos dois pontos eles são um pouco menos relevantes, mas ainda assim faz sentido se analisar. Eu acho que a questão do IRPJ e da CSLL, até hoje a gente tem algumas empresas que usam a mesma base de cálculo para recolher a CSLL, e a realidade é que elas, embora, grosso modo, a base deveria ser parecida, eu tenho uma divergência, uma diferença de legislação, né? Então, eu tenho uma série de itens que eu tenho previsão de não dedutibilidade na legislação que se aplica ao imposto de renda, que eu não encontro o mesmo dispositivo na legislação que é aplicável à contribuição social sobre o lucro líquido, né? Então, aqui, na verdade, realmente enxergar até que ponto eu posso otimizar a carga e ainda que eu esteja gerando prejuízo fiscal nesse ano, nos anos seguintes eu posso passar a ter lucro e certamente ter um estoque de prejuízo mais alto, ele gera um efeito caixa relevante lá na frente. E por último, o controle de PDD, perda com devedores duvidosos. Eu tenho uma regra específica de quando eu posso deduzir as perdas com provisão, né, de vendas, enfim, das minhas receitas operacionais. E aí tem toda uma regra específica aplicável dependendo do valor envolvido, aí dependendo do valor envolvido tem as condições para dedutibilidade. Isso é algo que, numa situação normal de temperatura e pressão, é claro que é relevante, mas às vezes, considerando aí um nível de inadimplência não tão alto, ele acaba não justificando talvez um investimento num controle mais adequado, ou na observância desses critérios, ou numa análise mais detalhada. Mas na medida em que a inadimplência aumenta e as empresas, pelo menos as que estão no lucro real e no regime, né, consequentemente, a maior parte delas, pelo menos no regime não cumulativo, acabam reconhecendo as receitas pelo regime de competência, isso é muito relevante, sim, na medida em que a inadimplência aumenta. Tá? Então, acho que aqui é só um ponto de atenção,
E aí a gente já vai passar para uma segunda parte, eu vou passar a bola para o Felipe, que é uma situação de estresse total, né, Felipe? Como fica a situação da empresa que se vê numa decisão, ou eu pago o salário, ou eu pago o tributo, eu estou pensando em parar de pagar tributo, qual tributo eu paro de pagar, se é que eu tenho essa opção, qual que é a consequência dessa decisão, tem como eu eventualmente limitar o meu risco aqui, ou até de alguma forma mitigar o risco penal de um eventual não recolhimento do tributo, dependendo do tributo. Acho que é uma situação a ser comentada também. Como que você enxerga isso? Então, bom, vocês já devem ter ouvido falar, naturalmente, das empresas que simplesmente ajuizaram o mandado de segurança requerendo uma ordem liminar que autorize o não pagamento temporário de determinado tributo, né? Mas nós ouvimos também empresas que falaram: eu não vou nem entrar com ação para isso, eu vou simplesmente parar de pagar. Eu posso fazer isso? Poder, a empresa pode, né? Mas precisa estar ciente das consequências disso, né? Então, aqueles tributos que as empresas declaram e não pagam, eles estão numa situação mais problemática, porque os tributos declarados e não pagos, eles geram naturalmente e automaticamente uma execução fiscal, né? Porque o tributo declarado ele não tem contencioso administrativo, então não haverá lavratura de auto de infração, direito à suspensão da exigibilidade com uma defesa, porque não tem defesa. Declarou, o fisco vai pegar eletronicamente, vai mandar uma carta para você cobrando, falou: ó, você declarou isso, não pagou, e aí vai virar uma execução fiscal, que a empresa vai ter que nomear bem a penhora ou pagar. Tá? Então, algumas empresas vieram, né, e nós chegamos a discutir a possibilidade de simplesmente não declarar os tributos. Tá? Quais são as consequências disso? Você fica sujeito a lançamento de ofício, ou seja, autos de infração. Se você não paga um tributo, não declara e não paga um tributo, você vai sofrer uma autuação, você pode sofrer uma autuação. O não pagamento repentino de um tributo certamente vai chamar a atenção das autoridades, então eles podem mandar uma fiscalização, né, iniciar uma fiscalização na empresa, e isso automaticamente tira a espontaneidade, eu vou falar sobre a espontaneidade daqui a pouco. E aí, naturalmente, a empresa acaba sendo obrigada a pagar a multa, além dos juros, né, e o tributo, naturalmente. Porém, as empresas que queiram arriscar, elas podem não declarar, não pagar, e aí pagar de uma vez, acreditando e arguindo ser o caso de denúncia espontânea, né, do artigo 138 do Código Tributário Nacional, que é um procedimento que o contribuinte pode se utilizar para afastar a aplicação de multa. Tá? O fisco brasileiro é muito relutante na aplicação disso. Eles cobram a multa moratória, tá? É aquela multa da legislação, então é aquela da Receita Federal de 0,33% ao dia, limitado a 20%. Então, se você quiser não ter ou ter menos problema, você pague via denúncia espontânea com essa multa de mora, e aí sim depois declare. Porque deve declarado e não pago não goza nem da denúncia espontânea e também tem, como eu disse, execução fiscal direta. Dá para fazer o parcelamento? Dá para fazer o parcelamento também. O parcelamento ordinário que existe, por exemplo, na legislação federal, aquele de 60 meses. A adesão ao parcelamento, ela gera uma causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o que significa que enquanto você estiver pagando isso, você não vai ter problema com o CND, né? Então, veja, o não pagamento ele acaba se tornando uma opção para as empresas que estão em situação dramática, né?
que, se feito com calma, se feito nessas formas, dessa forma e ciente desses riscos, pode até ser adotado, tá? É, o problema de você declarar e não pagar, tem mais um problema, na verdade, a recente decisão do STJ que declarou que o ICMS declarado e não pago, ele se equipara ao crime de apropriação indébita das contribuições previdenciárias, né, de retenções na fonte. Uma decisão que foi extremamente criticada, mas é fato que hoje a jurisprudência que tem do STJ fala que, se você declarar o ICMS e não pagar, você cobrou de alguém, o ICMS embutiu no preço do seu produto. Como você não repassou para o fisco, você vai sofrer as implicações criminais disso, né? Então, tem também essa complicação adicional no que se refere ao ICMS, no que tange aos tributos declarados, né? Prosseguindo, nós vamos entrar agora na parte do judiciário. Outro dia um cliente me perguntou: o Poder Judiciário está sensível ao problema? A resposta é positiva, tá? A gente tem visto os juízes sensíveis ao problema. Nós temos visto medidas liminares sendo deferidas para as empresas pararem de pagar tributos. A gente tem que imaginar que o juiz, como um ser humano, também não é apenas a questão jurídica que influencia, né? Então, ao mesmo tempo em que a empresa está numa situação difícil, o juiz pode pensar que o governo ele precisa dos recursos para combater a pandemia, enfim, para ajudar os estados, e para isso ele precisa de recursos. Então, os argumentos jurídicos existentes, na nossa visão, eles são minimamente razoáveis, tá? Nosso escritório impetrou mandado de segurança, nós conseguimos medidas liminares, inclusive de empresas muito grandes, tá? E a nossa visão sobre o problema, sobre essa questão, é que precisa ser visto com muito cuidado, tá? As empresas que queiram impetrar mandados de segurança precisam verificar a possibilidade de demonstrar que de fato está numa situação dramática, porque as empresas que não tenham capacidade de mostrar que estão em dificuldade, elas muitas vezes podem soar até mesmo como oportunistas, né? Então, nos mandados de segurança que impetramos, nós mostramos projeção de queda de faturamento, nós mostramos como está a projeção de fluxo de caixa, mostramos os gastos fixos com aluguel, com folha de salário, né? Então, demonstramos efetivamente para o juiz que, se ele não concedesse a ordem, a empresa ia ter dificuldades sérias no cumprimento das suas obrigações, né? Então, mesmo diante das medidas já adotadas pelo governo, por exemplo, o governo deixou de abrir mão de 3 meses de PIS/COFINS, isso não é pouca coisa, né? Mas tem cliente meu que falou assim: isso para mim não basta, eu preciso, né, de uma liminar. Então, a gente acha que, dependendo, vale sim a impetração do mandado de segurança. Os argumentos, eles não são apenas os clássicos que o pessoal deve ter ouvido por aí em reportagens de jornais, etc. A portaria 12, né, a famosa portaria 12 no âmbito federal, que é uma portaria que foi criada numa fase de calamidade provocada por enchentes na região do Rio de Janeiro, e para fins de CMS, o famoso Convênio 169 de 17. Mas existem outros argumentos constitucionais relevantes, tá, que seduzem o judiciário e que podem ser sim utilizados, tá? Para quem é contribuinte do ISS, da mesma forma, os argumentos são aplicáveis, então é possível. Para fim de CMS, saiu uma decisão relevante, tá, no final da semana passada, o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo suspendendo as ordens liminares, né, a respeito do assunto. Na nossa visão, isso não impede, se você impetra um mandado de segurança individual e um juiz se sensibiliza com o teu caso, ele pode simplesmente dizer que aquela decisão,
caso é diferente, enfim. Então, eu acho que cada caso é um caso, consultem aí quem ajuda, né, quem ajuda vocês para tentar ver se é ou não o caso de um mandado de segurança. Outro ponto aqui relevante. As empresas que ainda não discutem algumas teses tributárias, elas podem adotar, usar esse momento para ajuizamento daquelas, pelo menos, as teses fortes, né? Então, todo mundo sabe do CMS na base de cálculo do PIS e da COFINS e das implicações em outros tributos, né? O PIS e COFINS na própria base, o ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS, são ações que podem ser impetradas e terem uma liminar deferida, tá? Os casos estão com repercussão geral reconhecida pelo Supremo, o racional da tese é exatamente o mesmo. Pode haver uma liminar que ajude um pouco no caixa, né? Qualquer centavo hoje em dia é interessante, é importante. As verbas indenizatórias sobre as contribuições previdenciárias, existem algumas verbas indenizatórias que as empresas não precisam nem ajuizar ação, né? A própria Procuradoria já anuiu com a tese, né, nos casos em que temos teses aí já avançadas. Então, é, a ideia é passar um pente fino, ver quais são as teses que estão sendo bem recebidas pelo Judiciário, para verificar a possibilidade de pedir uma liminar. Tá? Aí, outras teses um pouco mais agressivas, né? Por exemplo, as empresas que querem afastar os limites de crédito CMS sobre ativo de 1,48 avos ou o limite, né, de 30% do RPJ, talvez seja um momento em que o judiciário esteja aberto a, a abrir essa exceção, né? Na nossa visão, seria possível até que o próprio governo abrisse mão, pelo menos temporariamente, desses 30%, tá? Mas não existe nada nesse sentido. Essa tese dos 30%, ela tomou muita pancada no judiciário, né, nos últimos anos. Então, nós estamos diante de uma situação diferenciada agora, né? Então, qualquer coisa pode servir para convencer um juiz. E aí eu entro na questão do levantamento de depósitos judiciais, tá? Que era um levantamento mediante a substituição por um seguro-garantia, tá? Uma carta de fiança bancária. Era um tema que estava já sepultado pelo judiciário praticamente. As empresas tentaram no passado, saíram algumas decisões boas que permitiram, mas logo o fisco se organizou e as decisões começaram a ser revertidas e até antes do Covid não havia possibilidade mais. Hoje, os contribuintes têm pedido, com base na pandemia, a substituição e levantamento desse valor, que é um valor imediato. Tá? Então, tem decisões. Ontem mesmo tivemos acesso à decisão da Azul. Eles tiveram autorização para levantar 125 milhões de reais. Entendeu? É um valor que ajuda muito. Né? Então, as empresas devem sim fazer um pente fino e verificar a possibilidade de fazer o pedido de levantamento de depósitos judiciais. A base normativa, até antes da gente terminar de revisar essa apresentação, eram essas portarias da PGFN, tá? O negócio jurídico processual e a própria portaria da transação, que tratam de substituição e liberação de garantias. Só que hoje o presidente da República sancionou a Lei 13.988, que trouxe finalmente a transação tributária, e ela também coloca como objeto de transação substituição e liberação de garantias. Esse novo mecanismo é uma modalidade moderna de direito tributário no Brasil, tá? Em que as empresas podem sentar na frente de um procurador, explicar a sua situação, tá? E não apenas para liberação de garantia, mas conversar sobre teses, enfim. A lei acabou de ser publicada, nós ainda estamos estudando, parece que tiveram algumas inclusões e tal, então a transação tributária pode ser um mecanismo importante nesse momento, tá? Que as empresas devem sim fazer uso, devem estudar, verificar os casos que existem de contencioso para colocar, como eu disse, em negociação numa mesa com o procurador e eles hoje têm autorização legal para isso, tá? E por fim colocamos aqui
flexibilização de cumprimento de obrigações para manutenção de benefícios fiscais. Tem um cliente nosso que precisa investir em P&D, né, pesadamente. Ele não tem recursos agora, não vai investir em P&D, ele está mais preocupado em arcar com a folha de salários, entendeu? Então, no judiciário, tá, é possível pedir isso, enfim, essas são basicamente as questões mais relevantes, né, que a gente vê para o judiciário. Nós encerramos aqui a nossa apresentação, e essa parte final a gente destina a perguntas. Fiquem à vontade para mandar tanto aqui pelo perguntas e respostas pelo programa, ou nos nossos e-mails estão aí, tá? Podem mandar e-mail para a gente. Estamos à disposição para ajudá-los com qualquer assunto. Bruno, você gostaria de fazer alguma colocação adicional? Não, eu acho que era exatamente aquilo que a gente já tinha comentado e abrir para perguntas. Eu só queria esclarecer que, embora a gente inicialmente houvesse programado, né, esse webinar entre as 5 e as 6 da tarde, ele vai continuar aberto depois das 5 e a gente tem aí um período adicional. A gente vai ter alguns minutos aí, enfim, um período adicional para a gente continuar conversando e respondendo a pergunta que vocês tiverem, tá? Então, fiquem à vontade, a gente de novo queria agradecer a presença de todos e nos colocar à disposição para conversar, responder perguntas, enfim. Esse é o objetivo, é realmente um bate-papo, é um momento novo e Só um fiquem à comentário vontade. adicional. O Bruno até tinha mencionado a respeito da nova lei e do voto de qualidade, né? Essa lei trouxe a possibilidade, Uhum. quando você tem no CARF um empate, antes o presidente, né, representante do fisco, tinha sempre a, o voto de Minerva. Isso caiu. Agora o empate conta a favor do contribuinte, tá? É um tema que era polêmico. Muitos contribuintes impetravam mandados de segurança falando sobre violação de isonomia, de outros dispositivos constitucionais, mas é fato que agora está na lei, né? Isso a gente acha que vai haver um número muito grande de casos, tá, que vão morrer no CARF, tá? Existia um número enorme de casos que eram definidos ali com base no desempate, tá? Então, por exemplo, o próprio ágio, né, o famoso caso ágio, enfim, esse é o primeiro que me vem à cabeça aqui. Então, assim, é uma bela notícia que veio hoje, tá? Vai haver um impacto grande, inclusive nos processos em andamento, nos processos que já estão no judiciário. Na minha visão, pode sim ser usados como argumento, tá? Então, eu acho que é uma notícia ótima que o pessoal tem que comemorar. Acho que é a grande notícia do dia, né, Felipe? Vários casos, depois principalmente de 2015, né, e 2016, quando teve, enfim, a Operação Lava Jato, depois a própria questão da reestruturação do CARF, né, você tinha vários temas que vinham historicamente sendo decididos favoravelmente ao contribuinte, que tiveram uma reversão de posicionamento na Câmara Superior por voto de qualidade, né? Então, acho que é absolutamente importante. E vamos ver qual que vai ser o final da novela. Vamos ver como que a Receita Federal também vai enxergar isso, se vai ter alguém que vai eventualmente questionar essa medida, né, pelo fato de ter sido inserida num contexto de uma medida provisória que não tratava especificamente desse tema, mas é uma ótima notícia, né? Já pode ser aplicada de Com imediato, né, certeza, Felipe? os processos em andamento, o CARF está parado, né? Como eu mencionei, os prazos estão suspensos. E aí, quando voltar, esses casos, eu estava até conversando com um cliente agora, tem uma tese que a gente está defendendo, que é justamente um caso em que a gente tem perdido na Câmara Superior no desempate. Então, eu mandei para ele, ele ficou feliz da vida. Enfim,
Vamos ver se a gente diminui aí um pouco o contencioso. Priscila Macedo está perguntando aqui. Como vocês enxergam que ficará a sensibilidade do judiciário, a liberação de depósito judicial e substituição por apólice e outros temas posteriormente à pandemia? Então, posteriormente à pandemia, a pandemia ela não, ela traz a crise, a pandemia acaba, mas a crise não, né? Então, na minha visão, vai continuar sensibilizando o judiciário, tá? Então, as empresas que tiverem condições de mostrar isso, né, que precisam do dinheiro, vão continuar com bons argumentos, tá? E digo mais, a substituição, eu não somente por seguro, garantia ou carta de fiança bancária, mas a, a aceitação de imóveis, por exemplo, que era algo que vinha sofrendo muita resistência, né? Pode ser feita também. Se você conseguir demonstrar que isso ajuda a sua empresa, que você precisa alocar recursos para outras questões, ótimo. Então, a gente acha que o judiciário vai sim ouvir. Já começaram essa decisão da Azul, ela é excepcional, né? Então, é, o Conselho Nacional de Justiça também, na semana retrasada, embora dentro de um contexto de depósito recursal trabalhista, admitiu a troca dos depósitos, o que é um grande precedente. Tá? Eu participei estou participando, na verdade, de um grupo de advogados e começou com uma grande seguradora e agora estão entrando outras que vão tentar, junto à PGFN, alguma portaria que deixe mais clara a possibilidade dos procuradores aceitarem a substituição. Né? O que eu havia colocado é que não adianta nada ter uma medida provisória, que agora virou a lei, ou aquelas portarias da PGFN, autorizando os procuradores a substituírem, né, anuírem com a substituição de garantia, se não tivesse alguma norma mais concreta, mais específica para isso, autorizando isso. Né? Então, na nossa visão, uma portaria que seja mais tailor-made para exatamente esses tipos de situações traria uma facilidade enorme, porque os procuradores eles têm muita autonomia, então eles poderiam simplesmente negar e falar, não, eu estou fazendo meu trabalho, eu estou defendendo as cores da Fazenda Nacional, mas na prática ele está, assim, de fato, exercendo a profissão dele e a opinião dele sobre o processo. Uma vez que haja uma portaria dizendo isso, a gente acha que facilita bastante. Uhum. Rafael pergunta Exatamente. tem como rever o começo do webinar? Eu vou falar com a nossa equipe de TI, se não me engano, vai haver a disponibilização do link por pelo menos algum período. Amanhã vai tá disponível. Isso, exatamente. A gente acabou de receber informação que amanhã a gente circula para vocês a apresentação, com os slides e a gravação do webinar para que vocês possam acompanhar e, em caso de dúvidas, também a gente inclui o nosso contato, o nosso e-mail no final da apresentação. Então, se vocês tiverem alguma dúvida pontual, enfim, específica, mandem um e-mail para a gente responde. Se for o caso, a gente marca aí um call para conversar com vocês. Amanhã vai estar disponível, Enfim, inclusive, contem com os conosco. slides. A Priscila, Bruno, mandou Exatamente. aqui uma pergunta. Nos casos de arrolamento de Exatamente. bens que não houve pedido de recomposição do patrimônio, o argumento da Covid poderá ser utilizado? Aqui eu acho que, Priscila, me confirma se eu estiver errado aqui. Você está querendo dizer daqueles casos em que você não pediu a substituição, né? Você vendeu, você tem um bem arrolado, você vendeu e não comunicou, né? E aí você deveria fazer isso. Você pode usar o argumento da Covid. Você pode usar o argumento da Covid para dizer, olha, eu não consegui porque o meu escritório estava fechado, eu não tinha instrumentos para fazer isso. Pode usar. Ou você pode usar o argumento da Covid também para dizer, olha, essa violação aqui, porque é causa de cautelar
medida cautelar fiscal, né? Se você não apresenta um bem em substituição ao bem arrolado, você pode estar sujeito a cautelar fiscal. Eu acho que isso sim, você pode usar na transação, tá? Tentando, como eu falei, sentar com o procurador, dizer, olha, a situação é essa, eu vendi, a Covid me atrapalhou. Eu acho que tem que usar, entendeu? A gente tem que usar o que tem à disposição. Então, assim, às vezes, e desde que a Covid realmente tem atrapalhado, né? Como eu falei aqui, nos casos dos mandados de segurança para suspensão de pagamento de tributo, tudo aquilo que só oportunista pode até irritar, né? Tanto o procurador quanto o juiz. Então, Sim. sempre avaliar se é realmente factível você alegar que a Covid atrapalhou o cumprimento de alguma obrigação tributária, seja ela principal ou acessória. Então, acho que é isso, pessoal. Eu acho que só para completar, Felipe, acho que isso é uma verdade. Obviamente, a gente está focado na área tributária, mas isso é uma verdade, acho que com relação a todas as situações, né? Você tem situações de outras esferas, porque aqui a gente está falando de tributo, mas você tem situação de locação, e aí, obviamente, a questão de negociar com o locador, mas acho que é a questão do bom senso e sensibilidade, né? Você aqui nessa questão do mandado de segurança da suspensão dos tributos. Então, você tem uma situação que de fato ela alterou em função da pandemia, você consegue comprovar e apresentar uma estimativa fidedigna do que vai acontecer se essa medida não for concedida, isso tende a sensibilizar o julgador. Né? Um pedido genérico baseado no argumento de que a pandemia afetou, mas sem a demonstração de como afetou, ele acaba colocando você na vala comum. E na vala comum isso tende a não andar de forma Uhum. tão favorável. A Priscila Macedo pergunta Eu acho que tem uma pergunta com CAD. relação aos processos de CAD, né? Então, o que está sujeito à aprovação de CAD, principalmente no contexto de uma aquisição, acho que isso provavelmente vai ser alvo e vai ser objetivo de um webinar específico. Nem o Felipe, nem eu, a gente acaba atuando nessa área diretamente, então isso acho que certamente deve ter alguma coisa, mas aí tem que ser pontuado com a equipe específica, mas é um ponto interessante, Priscila. Acho que o que a gente tem visto bastante pelo perfil de trabalho por exemplo, clientes com algumas dificuldades com junta comercial, às vezes até no contexto de uma reorganização, de alguma implementação de um planejamento tributário, tá? Então, o fato, por exemplo, da junta, principalmente em São Paulo, ter suspendido as atividades e só estar operando em algumas poucas funções, isso acaba dificultando a implementação dessas reorganizações, de algumas, enfim, alguns atos societários específicos, mas acho que isso é geral com relação a qualquer, enfim, qualquer entidade, né? O CAD incluindo, né, que é um órgão super importante, mas aí teria que ser realmente endereçado E eu um tenho um webinar último específico. comentário que é o seguinte: é óbvio que a gente não pode contar com isso, mas nos casos daqueles contribuintes que optarem por não pagar, não impetra mandado de segurança com medo de tomar uma liminar indeferida, gastar dinheiro com mandado de segurança e não servir para nada, e também, e aí, portanto, pararem de pagar, né? Não declararem, pararem de pagar, e aí terem o problema de estarem sujeitos a autuações. Eu acho, tá? É a minha opinião, eu acho que vai haver algum tipo de parcelamento extraordinário. Então, assim, é possível que as empresas possam se utilizar disso, né, para resolver esse problema, né, e aí parcelamento, algum tipo de anistia, né, que reduza a multa ou afaste multa, enfim, e juros. Então, a gente não pode contar com isso, mas é o meu feeling, tá? Se eu perguntar para o Bruno e para outros tributaristas, eles provavelmente vão concordar comigo de que, passada essa confusão toda, vai haver algum tipo de programa do governo para regularizar a situação das empresas que estão em mora com tributos, tá?
Com certeza. É o que a gente, historicamente, é o que acontece, né? E a gente já ouve algum comentário, algum burburinho no Congresso em notícias envolvendo esse tema, mas eu diria que é uma tendência, não sei se agora imediata, porque as empresas tampouco teriam caixa para, enfim, até pagar a entrada de um programa de parcelamento. Acho que nem é o momento do governo focar, né, no refis exatamente nesse período, mas certamente em algum momento vai acabar vindo algo. A gente estava até conversando, a ideia não é focar aqui em temas ou possíveis benefícios, né, que possam vir, mas algumas medidas eu acho que vão pelo menos ser colocadas em debate. Uma delas é a questão da trava dos 30% para a utilização de prejuízo fiscal, né? Isso certamente vai acabar entrando em debate, porque numa situação normal de temperatura e pressão, isso já foi negado em inúmeros julgamentos, né, inclusive pelos tribunais superiores, mas esse não é um momento normal, né? Esse é um momento absolutamente atípico, e em momentos atípicos, tanto o judiciário está suscetível a ouvir, como acho que o próprio Congresso está suscetível a analisar alterações, o governo está suscetível a ouvir novas ideias. Então, acho que é algo que a gente tem que continuar acompanhando, né? A gente está falando aqui, talvez amanhã saia uma outra medida provisória com algum outro benefício. Então, a questão é acompanhar, ter certeza que as empresas estão adotando e estão implementando as medidas que já estão disponíveis, que já foram publicadas e são oficiais. Isso à medida, né, obviamente depende do governo, mas as empresas têm que fazer a parte dela. Com relação às medidas unilaterais também, são extremamente relevantes, seja do ponto de vista de entrar com uma medida judicial, seja a própria questão de revisão de procedimento e de apuração de tributo e análise, enfim, com uma outra lupa, talvez um pouco mais criteriosa, mas é como a gente acaba vendo. Acho que só o último ponto que eu queria esclarecer com relação àquela questão do não pagamento, né? Do tributo, principalmente ICMS, mas enfim, se aplicaria para outros. Qualquer situação que você tenha um tributo declarado e não pago, ainda que isso venha a levar alguma implicação penal, né, para o administrador, lembrando que aqui a gente não tem, né, a punibilidade da pessoa jurídica do ponto de vista penal, então a responsabilidade acaba recaindo sobre os administradores, sobre quem pratica o ato. Só para deixar claro que o pagamento do tributo, ele extingue a punibilidade, então numa situação de estresse financeiro total, em que a empresa se veja numa situação na qual ou ela paga a folha de salários ou ela recolhe o tributo e ela optar por fazer